manipulando dados em C++. A gente já falou na aula passada que a programação estruturada é um paradigma que ele é baseado em dados e funções, certo? O que são os dados? São as informações que a gente manipula nas nossas variáveis. E o que são as funções? São comandos, um conjunto de comandos que vão manipular aqueles dados para a gente ter um resultado que a gente espera, certo? Hoje eu vou falar um pouquinho sobre os dados, certo? Cada linguagem ela suporta diferentes tipos de dados. Então, existem dados que a gente chama de tipos primitivos, tipos definidos pela linguagem, coleções e tipos definidos pelos usuários. Eu vou começar aqui falando sobre os tipos primitivos. O que é que a gente chama de tipo primitivo? Tipo primitivo são aqueles tipos mais simples e que a gente diz que é atômico. O que seria o tipo atômico? É um que a gente não consegue dividir. Por exemplo, eu vou fazer uma variável para guardar as informações dos alunos. Então, vai ter nome, matrícula, etc. Então, eu posso pegar essa minha variável e posso dividir. Não, eu tenho só o nome, eu tenho só a matrícula, eu tenho só a data de nascimento, eu consigo dividir. Mas, por exemplo, eu vou criar um número inteiro, 10. Como é que eu posso dividir esse número 10? Você não pode. Né? Você pode representar ele em código binário, mas você não pode dividir 10. Ah, eu tenho uma condição, verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Como é que eu divido? Você não divide, certo? Eu tenho a letra A. Como é que eu divido a letra A? Eu não divido. Então, esses tipos, que são os mais básicos, eles são chamados de tipos primitivos, certo? E eles normalmente servem como base para a construção de todos os outros. Então, por exemplo, uma string é um conjunto de caracteres, certo? A data de nascimento são três números inteiros. E por aí vai, certo? O registro de um aluno é a construção de um tipo string, que é de caracteres, com a matrícula, que é um número inteiro, com a data de nascimento, que é um conjunto com três inteiros. Então, isso é o que a gente chama de tipos primitivos. Existem alguns tipos que já são definidos pelas próprias linguagens, certo? Normalmente a gente chama isso aí da biblioteca padrão da linguagem. Por exemplo, no C++, diferente do C, a gente já tem um tipo string definido. Então, enquanto no C, por exemplo, uma string ele é como se fosse um conjunto, uma lista de caracteres, você tem que definir como uma lista de caracteres e não como uma string mesmo. No próprio C++, a gente já tem um tipo string definido. Ele é um tipo primitivo? Não, porque você pode separar a string em vários caracteres, mas ele já é um tipo que já é definido pela própria linguagem. Você não precisa é, criar um conjunto de caracteres. Ah, uma data, já existe um tipo data em C++. Então, não preciso criar um vetor com uma lista com três inteiros para criar uma data. Eu já tenho um tipo data. Ele é um tipo primitivo? Não, mas ele é um tipo que já é definido nativamente pela linguagem. Então, existem alguns tipos que a gente define pela própria linguagem, certo? Existe o que eu já falei de coleções. O que é coleção? É um conjunto de dados, certo? A gente chama coleção homogêneas quando você tem um conjunto de dados do mesmo tipo. Por exemplo, um conjunto de datas, uma lista de nomes, certo? Ou seja, são vários elementos que têm o mesmo tipo. E o que seriam as coleções heterogêneas? Por exemplo, os campos de endereço. O que é um endereço? Tem rua, tem número, tem CEP, você tem bairro, complemento. Então, por exemplo, rua é string, número é inteiro, CEP é um conjunto com dois inteiros. Então, você tem uma mesma informação, que seria um endereço, onde você tem uma lista, né, um conjunto de elementos, onde esses elementos eles são de tipos distintos, certo? Aí a gente chama isso de coleções heterogêneas. E tem os tipos que são definidos pelos próprios usuários. Então, por exemplo, o endereço. Eu não quero fazer o endereço como uma coleção, como uma lista com strings, com qualquer outra coisa. Eu quero criar um tipo endereço propriamente dito. Então, eu posso criar um novo tipo chamado endereço e criar variáveis desse tipo endereço, certo? Isso aí
você mesmo pode fazer, ou você pode usar bibliotecas que já tenham tipos de dados criados por elas, certo? Então, todos os tipos, eles têm que ser feitos a partir de tipos pré-existentes, então você não vai criar, vou criar um tipo imagem que vai ser do tipo pixel, né? Cada imagem vai ser um conjunto de pixels. E o que é um pixel? Não existe o tipo pixel. Então você não pode criar. Você tem que criar, vai descendo até que você chegue num tipo que já existe, seja um tipo primitivo, um tipo definido por você ou definido por uma biblioteca de dados, certo? E aí, todos os dados, assim como em todas as linguagens de programação, a gente pode adquirir ou exibir esses dados através da entrada e saída. E aí eu faço um parênteses aqui para dizer que entrada e saída não necessariamente é só o terminal, que a gente vai lá e digita, ele mostra, certo? A entrada e saída eu posso fazer no terminal, eu posso fazer no arquivo, ou seja, o que é a entrada no arquivo é o que eu leio o conteúdo do arquivo, o que é a saída no arquivo é aquilo que eu escrevo na saída do arquivo, certo? Rede, então, por exemplo, entrada e saída de rede existe? Existe. Como é? Tudo que eu recebo da rede é minha entrada de dados, tudo que eu envio pela rede é minha saída de dados, certo? E eu posso ter a interface gráfica com o usuário, certo? Que aí a gente faz com janelas, com caixas de texto, etc. Certo? E aí, para eu manipular esses dados, eu vou precisar de variáveis, constantes e comandos, certo? Vamos lá, o que é que eu posso fazer com entrada e saída de dados? Né? Normalmente, a entrada e saída de dados, como rede, como arquivos e como terminal, eles são o que a gente chama de fluxos de dados, certo? E aí a gente explica por que o nome é I/O Stream, né? Ou seja, fluxo de entrada e saída, porque na verdade a entrada e saída padrão do C++, ele acontece num fluxo. O que é um fluxo? Normalmente é o seguinte, a gente tem um buffer, né, um espaço de memória que o sistema operacional reserva para entrada e saída. Então, a entrada e saída, ela não acontece automaticamente. Então, por exemplo, se eu digitar, acontece às vezes por exemplo, um programa está lento, aí você está digitando, você digita 10 letras e não aparece nada, e de repente aparece tudo, certo? Por que isso acontece? Porque, na verdade, a entrada e saída, o teclado, o sistema operacional, ele reserva para o teclado um espaço de memória, que a gente chama de buffer, e tudo que eu digitar através do meu teclado, ele vai ser armazenado nesse buffer e quando o programa que eu estou usando quiser, ele vai pegar esse buffer, ele vai pegar o conteúdo que está nesse buffer e consumir, certo? Então, por exemplo, se eu quiser fazer uma entrada de dados, eu não preciso digitar e dar enter, digitar e dar enter, digitar e dar enter. Não, eu posso escrever um monte de coisa e quando eu der enter, aí o programa vai começar a consumir, certo? Então, por exemplo, quando a gente faz o comando cin para fazer a entrada, cin e a variável que eu vou ler, se eu digitar, por exemplo, três variáveis na mesma linha, ele pode ir consumindo essas variáveis aos poucos, mas no teclado, o buffer do teclado vai armazenar aquele dali, certo? Da mesma forma, por exemplo, na saída, eu vou, por exemplo, exibir os resultados de um determinado programa. Tanto faz eu exibir tudo lá no final, num comando só, quanto eu exibir aos poucos no decorrer do meu programa. Então, para o resultado final, não interessa se eu exibo tudo de uma vez ou se eu exibo vários pedacinhos durante o decorrer do meu programa, certo? No final das contas, existe uma operação que a gente chama de flush, que a gente pega e esvazia o buffer e joga tudo, por exemplo, para a tela, certo? Ou para um arquivo, certo? Então, não interessa muito para o programa se eu vou fazendo a entrada aos poucos ou se eu vou fazendo a saída aos poucos, porque no final tudo isso aí vai ser gerenciado por esses buffers, que é onde
o sistema operacional guarda a nossa entrada e saída que a gente faz aos pouquinhos, certo? Quando a gente fala de um programa em C++, a gente tem três tipos de entrada e saída padrão, certo? A gente tem a entrada padrão, que a gente chama de stdin, que a entrada é o teclado, né? A gente tem a saída padrão, que é stdout, né? Que é a saída no monitor. E existe uma outra saída que normalmente a gente não usa no programa pequeno, que é a saída de erro, certo? Por quê? Porque você pode direcionar, por exemplo, para locais diferentes, a saída de erro vai para um arquivo, a saída ou vai para um pop-up, certo? A saída de erro vai aparecer com uma cor diferente, certo? Então existe essa diferenciação entre saída padrão e saída de erro. A saída padrão é a saída que você quer que seja exibido. E a saída de erro é uma saída que você quer que seja exibida, mais dizendo, olha, isso aqui não é uma saída do programa, é uma saída de erro, é um erro que aconteceu, certo? E aí, eu deixo para vocês verem depois como é que a gente redireciona essas entradas e saídas. É muito fácil você ver no próprio Windows ou no Linux, você usa o sinal de menor e maior e pode redirecionar uma entrada para um arquivo ou uma saída para um arquivo, e é normalmente assim que o pessoal desses corretores automáticos, como do URI, eles fazem para corrigir o programa de vocês, certo? Aí eu vou passar algumas partes mais rapidamente. Isso aqui a gente vai ver também no decorrer do semestre. Como é que eu faço a entrada e saída de dados em C++? A entrada e saída padrão, como eu disse, é definido no arquivo de cabeçalho IOStream, certo? Dentro do namespace std. E eu tenho o cin para fazer a entrada, o cout para fazer a saída padrão e o cer para fazer a saída de erro, certo? A gente já viu que para fazer um cout, a gente bota cout, menor, menor e alguma coisa, certo? A gente pode usar esse cout com vários sinais de menor, menor. Então, se eu quiser fazer vários couts diferentes, de cores diferentes, eu boto cout, aí menor, menor, hello, menor, menor, world, menor, menor, ndl, menor, menor, outra. Então, você pode ir criando isso aqui e compondo isso aqui. Da mesma forma, o cin eu posso ler uma variável com cin maior, maior e a variável, como eu posso ler 3, 4, 5, 6 variáveis de uma vez só, certo? E aí, no caso do cout, a gente não precisa escrever só variáveis, a gente pode escrever variáveis, constantes. Eu posso botar uma expressão aqui dentro do cout, certo? Então, cout é 10 mais 5, x mais 10, raiz de 20, certo? Então, eu posso jogar tudo isso aqui dentro dessa expressão, certo? Aqui eu coloquei só como observação, existem algumas entradas de strings mais modernas que a gente usa o wcin, wcout e wcr, mas isso aqui eu não vou falar porque a gente não vai tratar especificamente disso, mas só para que vocês, se quiserem, tiverem curiosidade, ver lá, certo? Então vamos falar um pouquinho sobre variáveis, né, que é o foco da nossa aula de hoje, certo? Obviamente, isso aqui é uma definição que vocês já devem ter visto. Eles servem para entrada e saída do processamento de dados. Você tem que fazer uma variável de um tipo que você já definiu. As variáveis, eles são armazenados em memória, certo? Ou seja, você saiu do programa, você perdeu o valor da variável, certo? As variáveis, eles são acessados através de um nome e, como o próprio nome já diz, variável, os valores deles podem ser alterados durante a execução do programa, certo? Aí a gente vai ver algumas características de variáveis que a gente pode ter em vários linguagens diferentes, certo? Por exemplo, declaração e tipagem. Isso é uma das coisas que mais diferencia o C++ de outras linguagens como o Python, certo? A declaração é se o programador precisa dizer que variáveis vai usar antes dela aparecer no programa pela primeira vez, certo? E o tipo, se você precisa definir qual é o tipo de uma linguagem, um tipo de uma variável antes de usar. Então, por exemplo, Python, ele tem a declaração de tipos, ele não é necessária,
e nem é necessária a declaração da variável antes de usar, certo? Se você fizer A igual a 5, você criou uma variável e você já sabe que ela é inteira porque você está atribuindo o valor 5 a ela. Então, você não precisa nem dizer que vai usar essa variável A e nem dizer qual é o tipo do A, porque o A já está sendo atribuído aqui assim. Nas últimas versões do Python, inclusive, você pode opcionalmente dizer, ó, A vai ser inteiro, certo? Só para que seja feita uma checagem de tipos e tal. Em C++ é totalmente diferente. Primeiro, a declaração ela é obrigatória. Ou seja, se eu fiz aqui, por exemplo, int A, beleza, a partir desse ponto eu posso usar uma variável A. Se eu colocar B recebe 5 e não tiver declarado anteriormente aqui quem era B, isso é um erro de compilação, ou seja, o programa não vai gerar o executável. Então, em C++, a declaração ela é obrigatória antes de usar. E o tipo ele tem que ser explícito e aparecer antes do nome da variável. Ou seja, eu quero declarar uma variável A, eu tenho que pensar, a variável A vai ser de que tipo? Ah, ela vai armazenar valores inteiros. Então eu tenho que dizer int A, declarar a variável, certo? Então a declaração é obrigatória antes do nome e ela tem que dizer, tem que definir qual é o tipo de dados que essa variável vai aceitar. Isso aí nos leva a um outro ponto, que é a vinculação, certo? Que é uma variável, ela pode mudar de tipo durante a execução. Nesse caso aqui, o Python, se você fizer A recebe 5 e na outra linha você botar A recebe 8, beleza. Nessa linha, a partir dessa linha A vai ser inteiro, a partir dessa linha A vai ser string, certo? Em C++ não é possível. A vinculação é estática. Ou seja, se eu disser int A, declarei int A, significa que o A, enquanto ela existir aqui dentro desse código, ela vai ser inteira, certo? Se eu fizer A recebe oi, erro. Por quê? Porque A foi declarada previamente como sendo do tipo inteiro. Então, enquanto existir A aqui dentro desse código, ela vai ser inteira, certo? Sobre a inicialização, ou seja, em Python, a inicialização já é a própria criação da variável, ou seja, A recebe 5, inicializei ela e criei ela. Em C++, a declaração de uma variável não significa que ela vai receber algum valor inicial, ou seja, que ela vai ter uma inicialização. O que acontece é que em C++, se você não declarou nenhum valor de inicialização dessa variável A, significa que ela vai armazenar o conteúdo que já estava lá na memória, ou seja, o lixo da memória que a gente tem pré-definido. Então, eu posso fazer, inclusive isso é digamos assim, uma fonte de muitos erros em C++, eu posso fazer int A e depois dar um Calt A. Qual é o conteúdo que tem A? O que tiver na memória, o lixo da memória, onde o A ela está alocada, certo? Outra coisa, em C++, isso desde do 2011, né, e também foi uma questão para facilitar, se você quiser, você pode fazer uma definição automática de tipo. Ou seja, assim como você faz em Python e em outras linguagens, você pode definir o tipo de uma variável pelo valor que ela é atribuído. Como é que você faz isso? Você bota o tipo da variável alto. Então, se você botar alto A recebe 5. Qual o tipo de A? Inteiro. Que é uma outra característica das variáveis que a gente chama de escopo, armazenamento e ligação. Vamos lá. O que é o escopo? O escopo é um nome que a gente dá para dizer o local onde uma variável é válida. Ou seja, eu criei uma variável chamada A. Onde é que essa variável A ela é válida? Então, esse local onde ela é válida é o que a gente chama de escopo da variável, certo? Existe o outro que é a classe de armazenamento, ou seja, o tempo de vida, né? O tempo que essa variável é armazenada na memória depois que ela é criada. E um outro conceito é o que a gente chama de ligação, ou seja, onde é que o meu compilador ele vai encontrar essa variável, certo? Aí aqui eu vou falar só textualmente,
porque depois a gente vai ver isso aqui com mais calma no decorrer do semestre, certo? Então, por padrão, o C++ tem um escopo de bloco. Quem lembra de bloco no Hello World lá que a gente fez, a gente viu que tem um abre-chave e fecha-chave, certo? Aquilo dali é o bloco para dizer onde é que começa, onde é que termina a função main. Então, se eu fizer uma função main e lá eu criar uma variável a, aonde é que essa variável a pode ser vista? Só dentro desse bloco da minha função main, certo? Se eu criar uma outra função, essa minha variável a vai ser vista? Não. Por quê? Porque ela foi criada dentro do escopo, dentro do bloco da função main. Então, uma vez que eu criei uma chave e fechei uma chave, se eu criar uma variável lá dentro desse bloco, ela só vai ser vista, ela só vai ser acessada a partir daquele bloco, certo? Outra coisa, o armazenamento da variável, das variáveis em C++ é automático. O que seria o armazenamento automático? Ou seja, eu criei uma variável dentro do main. Acabou o main, acabou essa variável. Ou seja, o valor dela é perdido. Então, se, por exemplo, eu criar uma função, criar uma variável lá dentro, sair daquela função, o valor daquela variável ela é perdida. Então, o armazenamento ele é feito de forma automática, ou seja, ele é iniciado com a declaração e terminado com o fim do bloco, onde ele onde ele está declarado, certo? E por fim, a ligação é local. Como assim? Por padrão, eu vou procurar, se eu estou usando uma variável x qualquer, onde é que eu vou procurar a variável x? Dentro dos meus arquivos que eu criei ou dentro dos arquivos de cabeçalho que eu fiz o include. Se não tiver em nenhum arquivo de cabeçalho do include e nem no meu arquivo que eu criei, então ele vai dizer que uma variável não foi encontrada, certo? Houve um erro porque a variável não foi encontrada. Então ele não pega nada de fora que não seja ou do seu arquivo ou do include, certo? Então se você vai usar um símbolo, uma variável, uma função, ou você definiu ou ele está definido dentro de algum arquivo de cabeçalho que você usou o include. Então, não é possível você usar implicitamente um símbolo que não foi definido. É claro que tem uns símbolos definidos pela linguagem mesmo, mas, fora isso, a gente não tem essa possibilidade, certo? Então, recapitulando, as variáveis C++, por padrão, elas precisam ser declaradas e declaradas com um tipo determinado, certo? Elas podem ser declaradas em qualquer lugar do programa, certo? E são válidas após essa declaração. E o tempo de vida dela é delimitado pelo bloco onde ela foi criada, certo? As variáveis não precisam ser inicializadas, mas se elas não forem inicializadas, o valor padrão é o lixo da memória, certo? E elas podem ter seu tipo definido automaticamente a partir da inicialização com a palavra automática auto.